Bom, gente, estamos de volta e eu estou ansiosa para ouvir como foram as conversas hoje, quais foram as propostas nos grupos de trabalho. Vou começar chamando o Rafael Bicudo para contar para a gente como foi o debate hoje no eixo de pesquisa. Bem-vindo, Rafa. Você tem 10 minutos. Tá ótimo. Boa noite, Ale. Boa noite, todo mundo. Eu sou o Rafa Bicudo, sou um homem de rosto de formato redondo. É, Sou um homem careca que usa um bigode. Tá usando hoje óculos, uma armação transparente e redonda. Tô usando. Estou falando de São Paulo e tá bem frio aqui, então estou usando uma blusa preta quentinha, um fone de ouvido grande e ao meu fundo, eu estou no meu escritório e o fundo está desfocado aqui para vocês. Bem, eu vou falar um pouco da experiência de como foi a nossa conversa lá no eixo de pesquisa, e aí eu queria pontuar que eu acho que eu vou estar muito concentrado em fazer algumas conexões, aí, umas clivagens entre a experiência do que a gente viveu nos outros eixos também um pouco, dos outros setoriais, com o que foi conversado hoje, que tinha muito foco em especial na realidade do Acre, porque a gente só estávamos eu e o Écio, o Rogério da Cunha, que é do Acre, então a gente estava muito. Eu estava bem investigando ali com ele como é que se dá esse eixo da pesquisa, e eu vou contar aqui um pouco para vocês o que a gente foi. É, assim, entendendo, né, fazendo essas clivagens aí ao longo da nossa conversa. Bem, primeiro de tudo que o Écio traz, que eu acho que é interessante, é entender que existe uma dificuldade de mobilidade para se fazer pesquisa, tanto para fazer as pesquisas chegarem nas pessoas, né, como também para realizar pesquisas em muitos eixos, seja a pesquisa formal, seja a pesquisa no eixo mais informal, tem uma dificuldade em fazer chegar. Porque, por exemplo, existem 4 cidades no Acre que só são acessadas de avião. Então, isso é um complicador, né, no sentido desse território, de compreender como é que se dão e como são realizadas as pesquisas nesse território. Também tem uma questão que lá eles têm a Federal do Acre, o Écio é um professor do curso de Artes Cênicas da UFAC, da Universidade Federal do Acre, e o que ele vai apontando para a gente é que, no fundo, a universidade é uma universidade que tem um caráter um pouco mais periférico, né? Então, em função disso, existe um repasse menor de recursos para a universidade, e muitas vezes, quando esses recursos chegam, eles são destinados para outros cursos, não necessariamente para o curso de Artes Cênicas. E quando isso se dá, são bolsas muito pequenas, em valores, poucas bolsas e valores muito baixos, né? Então isso também acaba dificultando a realização de pesquisas por meio da universidade. Outro detalhe dentro dessa experiência da universidade acaba sendo uma dificuldade de recursos, né, a escassez de bolsas também acaba gerando uma certa disputa, um mal-estar ali, um receio, né, entre os próprios pesquisadores, porque eles querem realizar, todo mundo querendo realizar pesquisa, tem pouca bolsa, então acaba gerando também esse mal-estar dentro da universidade, que deveria ser sanado com um aumento de incentivos nesse sentido. Bem, outras questões sobre a realidade que a gente foi conversando, e aí eu acho que é um ponto interessante de se destacar, é que no Acre existe a Federação de Teatro do Acre, que ela foi fundada em 1979. Ela é muito anterior ao curso de artes cênicas, e nesse sentido ela tem feito um trabalho de organização de pesquisas bem interessante. O que a FETAC acaba realizando? É um grupo de pessoas da sociedade civil, é uma sociedade civil organizada pelos artistas do Estado, e que tem como foco, nesse caso, valorizar o trabalho de alguns profissionais e também concentrar e organizar registros. Então, eles acabam tendo uma sala dentro de um espaço que é do Estado, que é um casarão, que, como forma de apoio do Estado, eles têm direito a ocupar essa sala, e é uma sala dedicada à federação, onde estão concentrados aí os acervos, os registros que eles conseguem documentar e sistematizar enquanto dados, né? Mas isso, segundo o próprio Écio aponta, seria interessante que a gente tivesse aí também mais possibilidades, por exemplo, a existência de um repositório, coisas assim, em que isso também pudesse ser estimulado no sentido de mais acessos, que as pessoas pudessem acessar com mais tranquilidade e não fosse tão restrito, porque muitas vezes se você quer consultar algum material de pesquisa que está lá no acervo da FETAC, você tem que marcar um horário, todas as pessoas que trabalham na FETAC são voluntárias, então é entender essa relação aí desse contexto que acaba se pautando muito ali na relação
são muito próxima das pessoas e muito pouco dão a existência de uma pessoa paga para estar ali, um pesquisador dentro da FETAC, né, que cuide apenas disso. Então, esse é um dado interessante que a gente acha, inclusive, já falando das soluções que a gente aponta, a necessidade de recursos públicos para pesquisas e que sejam destinados para fundações também dos municípios, como é o caso da FETAC, que comprovadamente tem realizado esse trabalho por muito tempo, mas sem a devida valorização, né? Então, é isso, não é só editais ou recursos públicos para circulação de obras, também para documentação e organização delas. Aí tem um dado interessante que a gente, ao conversar, foi apontando, que é assim, não existe um sindicato no Acre, então quando você tem a necessidade de retirar o DRT, você precisa ir até Rondônia, em geral, é o que as pessoas fazem. E aí, falando sobre o acervo da FETAC, nos vem um ponto interessante, que é a necessidade de uma manutenção adequada da infraestrutura dos acervos físicos e digitais de pesquisa do Brasil. São dados que a gente acabou assim não se aprofundando nos outros setoriais. Eu acho que isso é um ponto importante para ser destacado, né? Não adianta existir se a gente não tem uma manutenção adequada, né? Então, os extintores e tudo mais, porque se pega fogo, a gente perde muito do nosso patrimônio que está ali. Outra coisa que a FETAC faz, que eu acho que é interessante destacar e que também ressoa aí nos nossos soluções, né, seria o incentivo para publicações de mais periódicos com as pesquisas organizadas, porque o Écio estava mostrando, por exemplo, que a FETAC conseguiu produzir uma única edição de uma revista em que ela já tinha essas coisas que foram casarão, né? E aí tem algumas dificuldades, uma delas apontada é justamente quando você não está em cena, muitas vezes você não é reconhecido como trabalhador da cultura, então acaba que os profissionais não se veem, não são vistos como artistas, isso é uma coisa que acaba fragilizando, tanto no momento de responder pesquisa, registrar os seus processos, né? A gente destacou aqui que existem 4 festivais que o Écio destacou, que são o FETAC em Festa, né, em cena, já que a gente está falando dos festivais, ele destacou o FETAC em Cena, o Festival Matias de Teatro de Rua, o Chamas Acrianas e o Festival de Teatro do Palhaço Tenorino. E aí, por que a gente destaca esses festivais? Além da realização dessas experiências práticas, também existe uma partilha de saberes, assim, quase sempre esses festivais promovem encontros, debates, mas em que se acabam discutindo pesquisas. Então, isso é um ponto que é interessante, como os festivais acabam assumindo papel. E aí é fundamental fazer com que as pesquisas cheguem, os pesquisadores cheguem até essas mestras e mestres que estão no interior do Estado, né? Porque são conhecimentos que estão se perdendo, isso é um dos pontos que a gente falou muito. E aí ampliar a divulgação do trabalho realizado pela FETAC, por exemplo, e das pesquisas que estão lá coletadas, que daí a gente amplia também essa divulgação, acesso, as pessoas sabem e conseguem se concentrar nesse sentido. E aí é um tanto interessante, já que falei tanto da FETAC, que, por exemplo, o Sindicato dos Professores do Estado do Acre foi fundado a partir desse movimento da FETAC, ou seja, ela acaba também gerando outras camadas de encontros, né, entre as pessoas. Recursos, tá, isso eu já falei, que então é aumentar os recursos para a gente poder capilarizar as pesquisas. E um outro ponto que a gente destacou foi, por exemplo, o Em Busca de um teatro amazônico, que é um grupo de pesquisa com alguns coletivos de teatro lá do estado, que se encontram anualmente numa chácara e tal, para partilhar essas suas pesquisas práticas. Então, assim, a gente destacou esses 4 festivais, essa experiência desses encontros, que já aconteceram 3, Em Busca de um teatro amazônico, e como tudo isso vai, na verdade, assim, só alimentando e nutrindo a necessidade da gente investir em pesquisa. Então, repetindo aqui, eu acho que o financiamento de pesquisas, tanto na academia, mas em especial em editais, e esses recursos destinados para pesquisa a fundações dos municípios que tenham essa trajetória comprovada, são pontos que a gente acha que são fundamentais de serem destacados. Acho que eu falei tudo das minhas anotações e peço ao Écio que se tiver alguma complementação para ele ficar à vontade para falar. Eu não sei se eu já Só passei um meu tempo. pouquinho. Não, é só um segundo. É só para dizer que é um encontro com os artistas lá da Bolívia e lá do Peru, que a gente se encontra lá em Cobija, capital del Pando. E lá a gente se encontra nessa chácara. Então, são os grupos daqui de Rio Branco, alguns grupos, também lá de Brasileia e também lá de Porto Maldonado. Então, todas as cidades amazônicas desses países, né? Desses 3 países, é isso. Mas você falou muito bem, rápido, achei você ótimo. Você foi ótimo. Obrigado, E Écio. foi muito bem te encontrar, desculpa, mas foi muito bom. Estava muito deprê e fiquei feliz de te encontrar. Foi ótima Que a nossa ótimo. conversa. Obrigado, Écio. Ale, eu não sei se eu passei os minutos, mas é isso. Acho que consegui dar um panorama.
9 minutos, Rafael. Perfeito. Bom, agora eu vou convidar a Heloísa para fazer o relato do GT de formação. Oi, gente. Bom, Heloísa Lira Bulcão, nossa coordenadora da pesquisa. eu sou Heloísa Lira Bulcão, a mulher de 63 anos, cabelos longos, cheios de mechas embranquecidas pela vida, um sorriso largo, olhinho apertado. Estou no meu ambiente de trabalho, um fundo meio vinho, meio branco, um casaco preto, um colar indígena caiapó azul. E, bom, na nossa sala, chegando gente aos poucos, então foi os primeiros falando bastante, depois a gente conseguiu, a última pessoa conseguiu entrar no finalzinho e não conseguiu completar a sua fala. Mas, enfim, foi bem interessante. Da outra vez eu não falei nome de ninguém, nem lugar de ninguém, mas outras pessoas falaram. Então, eu vou falar que tínhamos o Alex Barros, que é de Brasília, Érica Sanches, que mora no sul da Bahia, colombiana, imigrante, mora no sul da Bahia, em Uruçanca, eu acho que é o nome da cidade. A Queca Gonçalves falou só no finalzinho. Peraí, já não achei aqui. Geisa Galvão, de 43 anos, não consegui saber. A Geisa falou e parou de falar, a gente não conseguiu saber de onde é. Fabiana Leite, de São José da Tapera, na Alagoas. E Tereza, de Brasília. Bom, as questões principais eram realidades bastante distintas, então o Alex falou dessa questão de formação para essa parte de cabelo, maquiagem, que nas artes cênicas a gente chama de caracterização, mas ele fazia muito para a parte de imprensa, de rádio e televisão, que ele tem DRT, mas que as pessoas, em geral, não têm, não sabem como tirar. Então, isso é uma dificuldade, que é uma profissão que não é muito valorizada, as pessoas não se reconhecem como um profissional da cultura. Outra fala foi de dizer que muita coisa está sendo criada e é preciso mais transparência para que as pessoas saibam que a gente está num momento de muitas novas oportunidades, novas legislações, novos editais, enfim, e as pessoas não têm conhecimento disso, então acabam não acessando. Então, é necessidade de divulgar mais e ter mais transparência para essas iniciativas. Gente da área de gestão cultural fala que não há cursos de gestão cultural, não há formação em todos os estados, tem poucos lugares. No Rio de Janeiro tem um curso de graduação em produção cultural, mas realmente são pouquíssimos. E nem sempre a formação é acadêmica, é um curso de extensão, um curso técnico, então, que o setor precisa de crescer no quesito de formação. Eu estou aqui nas anotações na ordem da fala, então às vezes volta um pouco a falar de uma outra coisa. Tem outra pessoa que falou dessa questão. Uma pessoa que falou que vem mapeando o município, acho que é essa de Itaquera, que vem fazendo trabalho de mapeamento do município, porque não sabiam o que tem no município. Então, estão ajudando as pessoas que não têm formação, compartilhando conhecimento, tentando entender quem são, porque é um lugar que produz bastante cultura, mas que as pessoas não se conhecem. As pessoas falando de ser muito ativo para sobreviver, que não tem certificação profissional nem registro, que tem que trabalhar para muitas áreas para sobreviver, que a gente respira cultura, mas temos uma pobreza de informação, né? Uma comunidade lá de Itaquera, né? É uma cidade que vive muito da cultura, mas as pessoas mal têm informação, quanto mais formação nas suas coisas. Então, que é preciso que ela faz um trabalho circular no povo quilombola, no povo no senhor que não tem transporte, então vai para aqui, vai para ali, tentando juntar esforços, tenta se candidatar como Conselho de Cultura, não conseguiu, vai tentar de novo quantas vezes for necessário para tentar ajudar as pessoas. Exatamente, que respiramos cultura, mas temos pobreza de informação, ela falou.
e a questão do preconceito com as culturas quilombolas, as pessoas não, com as culturas afro-religiosas, e que as pessoas têm medo de se manifestar e não sabem que a legislação os protege, né? Então, foi muito falado a coisa da dificuldade da informação circular. Isso foi um tema muito frequente nessa roda. Agora, as soluções as sugestões que apareceram, o modo que se busque formas de certificar as pessoas pela experiência delas, por fotos, vídeos, registros comprobatórios, cartas de anuência e declarações, e para obter o papel de formação para o diretor de produção e produtores, que falta, né? Então, realmente ter mais cursos que ofereçam formação para produtores e mais caminhos explícitos para que as pessoas possam comprovar seus trabalhos e ter certificação pela sua prática, né? Uma outra coisa muito interessante que surgiu é a necessidade de uma formação política sobre os direitos, que as pessoas não sabem que as oportunidades são. Houve um pouco na reclamação, que é a importância de se promover uma formação política para os direitos e deveres, fazer cartilhas para orientação sobre quais são as profissões, quais são os direitos e deveres de cada profissão dessa. Então, a formação nesse sentido também, de uma formação política. Eu achei isso bem interessante. A necessidade de mais cursos superiores de produção, isso já foi falado, com grades pegando a amplitude do que se trabalha, pegando a logística, a questão executiva, cenografia, seja em licenciatura ou bacharelado. A necessidade de se abrir mais cursos superiores na área de produção. Sugestão de que isso vai ser uma solução. Outra pessoa falou da importância dos comitês de cultura, dos fóruns de cultura, para fortalecer os coletivos e levar essas informações técnicas e artísticas para fortalecer os pontos de cultura no Brasil. Então, isso como um ponto importante a ser reforçado. Outra pessoa falou da importância dos mestres da cultura popular, dos conhecimentos ancestrais, que têm que ser certificados, tem que sair dessa coisa da certificação, depender de uma capacitação, de uma formação num conceito acadêmico eurocentrista, que as pessoas que têm a popular, por serem dessas culturas, já terem o direito de ter essa certificação pela oralidade, pelo contato com o seu próprio público. Aí eu pergunto se alguém que estava na sala acha que faltou algum ponto importante que eu não consegui colocar no meu resumo. Alguém gostaria? Não sei se há tempo aí, Alê, como é que está? Se eu já esgotei o meu tempo, se alguém pode complementar. Alguém tem algo da sala de formação? Alguém tem alguma coisa a complementar? Eu acho que foi. Fabiana, diga, Fabiana. Não, é só da minha cidade, é São José da Tapera aqui, mas foi todos. São José da Tapera, que a sua teve outra pessoa, isso mesmo. Tá certo, pronto. Mas tá Essa tudo aqui, certinho. alguma coisa que você queria falar, Fabiana? Eu só queria, assim, também só uma questão, porque quando eu chamei e falei com o pessoal do Ministério, eles falaram que depende não só deles, eles têm as limitações dele, assim como todos os segmentos. Mas para poder vir para São José da Tapera, eles teriam que ter algo que vem lá de Brasília, acho que deve para vir para cá, para a nossa cidade, e acho que precisa com urgência de uma visita deles por aqui, que é onde vai cair a ficha realmente, porque se for dizer assim, não, nós precisamos dos segmentos, isso eu não tenho, não tenho, nem vou medir meu tempo. Saio 4 horas da manhã, se for possível, e vem com os segmentos todos na data, mas aqui nós estamos com essa grande dificuldade de Brasília dar algum recurso para o Ministério vir para São José da Tapera. Pelo menos foi o que me passaram, né? Mas eles estão lutando, né? Estão em reunião, inclusive hoje o Pedro Verdinho disse que ia colocar em pauta para vir, para dar esse suporte, que é importante. Só essa a minha fala. Obrigada, Fabiana. Fabiana fala isso.
guerreira mesmo. Ela tenta ser gestora de cultura lá e ela fica amarrando num esforço pessoal. É chamada da mãe dos artistas, que ela está sempre correndo atrás de trazer recursos, de trazer estruturas para facilitar. Ela que disse que a cidade é rica, que as pessoas não sabem dos recursos que existem, que precisa circular. Então, ela sente muita falta de uma visita do MINC para levar conhecimento e recursos para a localidade dela. É isso, gente. Obrigada. Tereza Padilha que estava falando quando acabou. Você quer complementar, Tereza? Quer complementar, Tereza? Oi, meu amor. Você foi interrompida na sua fala. Eu não pude falar muito, porque eu estou aqui no festival, trabalhando com a Deise no festival, e a gente está batendo planilha, essas coisas difíceis, complexas. Eu achei bem interessante a conversa, que eu pude escutar. Aí eu vi a importância dos comitês pelo Brasil, a importância desses comitês, a importância desses agentes culturais, para que a gente cada vez mais adentre esse Brasil afora e trabalhe realmente o sentido de você ter noção do que é a cultura, do que é a política cultural, abraçar isso, né? Porque o nosso povo ele é muito rico e você tendo um conhecimento político, crítico, você tem condições de, sabe, o céu é seu limite. E eu fiquei muito, assim, muito tocada com cada palavra, com cada momento, né, da fala de cada pessoa ali. E eu sempre, eu como atriz e artista, eu já me coloco dentro da cidade, já me coloco como aquela mãe que está atrás das pessoas, dos artistas, para que a gente possa entender o significado do fomento para todas essas pessoas. E esse Brasil só vai mudar, só vai ter sentido se a gente continuar com esse momento que nós estamos vivendo agora nesse governo. Esse país ele precisa de cultura na veia, de pontos de cultura, de comitês, sabe, para fazer com que essa população cada vez mais entenda, entendeu, o seu papel no mundo. E um povo com cultura, entendeu, cultura de base, de comunidade popular, ele é um povo que vai pensar e vai saber o que colocar na urna. Eu estou muito feliz de estar fazendo parte do comitê e bem feliz de estar fazendo parte desse projeto, que é um projeto essencial. Gente, é muito bom. Ai, Ale, continue, por favor, e muito feliz, muito orgulhosa de ter escutado tanta coisa importante e que a gente faça com que essas pessoas se sintam pertencentes à cultura, à política cultural, fazer com que cada vez mais a comunidade ela tenha, sabe, a noção do que é isso, a noção de fazer um projeto, a noção de artista, sabe? Tudo isso é muito bom. Parabéns para todos. Obrigada, Tereza. Muito é um obrigada, prazer Tereza. ter você aqui. No fim dessa fala maravilhosa. Uma das mestras do teatro e do circo e das artes cênicas. Muito bom. Também sustenta o espaço cultural há mais de 20 anos, que já formou muito ator nessa cidade. Obrigada, Tereza. Imagina, obrigada a vocês, gente, de coração. Bom, gente, agora é o meu eixo. Então, eu vou contar um pouquinho da nossa discussão, que foi super maravilhosa. A gente estava... deixa eu entrar aqui, isso. Então, a gente estava num grupo pequeno, né? Eu já me coloco como participante. Né? Tivemos a Flávia Furtado, maravilhosa, né? Representante da ópera e do mundo da ópera, do Festival de Ópera da Amazônia, Fabiana Leite, do Festival ABCHC, trabalhava, né? Um festival de rock também há mais de 20 anos, né? O Festival de Ópera, que a Flávia coordena também há mais de 20 anos.
e o Cris Diniz, que também realiza diversos festivais de teatro, audiovisual e... Deixa eu abrir minhas anotações agora. E... Só um minutinho, gente. E dança. Te E ajudar. dança, obrigada. Bom, gente, a gente falou primeiro sobre a situação mesmo dos festivais. Uma das coisas que apareceu em todas as falas foi a sustentabilidade dos festivais. É difícil você manter um festival. Um ano você tem recurso, no outro ano você não tem. Um ano o festival custa 4 milhões, no outro ano, no caso da ópera, no outro ano custa 2. E como você faz para garantir, né, que o festival seja executado com a mesma qualidade, com o mesmo respeito e pagamento digno para todas as pessoas, se a gente nunca tem essa segurança de que ele vai acontecer e de que ele vai acontecer né, com recurso para todo mundo bem. Nem sempre, a gente falou que nem sempre, né, a culpa das condições é do produtor. Né? Fabiana trouxe o lado das pessoas que mantêm um festival há 20 anos sem recurso público nenhum, sem patrocínio nenhum, que é um dos festivais de rock que tem história no Brasil, que formou, incentivou dezenas, centenas de artistas. Né? Fabiana também falou sobre a importância dos festivais enquanto territórios criativos, né? Porque o quanto isso significa não só, né? Não é só evento, né? Mas é uma manutenção da cultura, e não só os festivais, mas também as casas noturnas, né? Fabiana também coordenou 2 casas noturnas de música de rock autoral por dezenas de anos, né? Que não é uma coisa fácil de se manter. Né? Falou também sobre a questão dos trabalhadores que trabalham no ambiente noturno, né? Nas casas noturnas, nos pubs, etc. E tal, que às vezes eles têm menos comprometimento, né? A dificuldade de encontrar profissionais que saibam separar, às vezes, né? A boemia do trabalho dentro de um bar, dentro de uma casa, e realizar suas funções, etc., né? Que não é simples, né? Questões também da própria manutenção desses espaços e tudo, e como é que chama, Fabi? O que é? Dos, do, das, dos, das queixas de trabalho, processos judiciais, né? Processos trabalhistas. Trabalhistas, exatamente. Então, todas as dificuldades de quem faz na raça, né? Sem incentivo público, e que acaba tendo que contar muitas vezes com a boa vontade de seus, né, enfim, dos artistas e de quem faz para que o segmento sobreviva, não só por fazer um evento, né? Deixa eu abrir meu documento aqui, rapidinho. O falou né, que os maiores desafios são as remunerações, a remuneração digna das pessoas e a manutenção desses festivais. O Cris, ele faz contratos, né, ele trabalha com os festivais, são oriundos de recursos públicos, ele faz contratos... Gente, meu tempo tá... Não marquei meu tempo.
faz contrato de festival, paga com nota fiscal e tenta usar equipes diversas em projetos. A Flávia, né, ela é diretora executiva do Festival Amazonas de Ópera, né, usa a estrutura da Secretaria de Cultura e o Teatro do Amazonas, mas, mesmo assim, enfrenta uma instabilidade enorme, porque, enfim, sempre depende de recursos do governo e de patrocínios para poder acontecer. Sobre as relações de trabalho, ela trabalha com pessoas que são funcionários públicos, pessoas que trabalham com CLT e pessoas que trabalham com contratos por período, né? Mas a questão da contratação das pessoas, ela tenta descentralizar essa contratação e trazer mais pessoas da periferia, mas esbarra na questão da informalidade, né? Às vezes as pessoas não têm, quer dizer, a maioria das pessoas não tem MEI, às vezes não tem nem endereço, e que sobre, né, às vezes a gente acha que o Rio, que São Paulo, que tem as maiores favelas, né, ela trouxe esse dado também, que as cidades mais favelizadas do Brasil são Manaus e Belém. Então, da importância que isso pode ser uma geração de emprego e renda para muitas pessoas, mas que é muito difícil contratar pessoas da periferia. Falou também que as legislações não ajudam, por exemplo, a Lei Rouanet é muito intrincada para contratações, né? O Tribunal de Contas não aceita muitas coisas, apesar da inclusão social que essa pauta gera e estimula o turismo, e que não tem turismo se você também não tem uma cidade viva, e é difícil demais. Bom, gente, eu vou falar agora das soluções e depois chamo vocês para me complementar. Bom, o CRIS sugeriu a realização de concursos públicos para os técnicos dos teatros e espaços culturais, né, com mediação do Ministério da Cultura, / Secretaria de Cultura, para o né? Porque é isso, como é que você vai fazer um concurso público para um teatro para contratar técnicos dentro de um horário comercial? Então, que tem que haver isso implica várias situações que precisam dessa mediação para que os concursos realmente atendam às necessidades de quem trabalha com cultura. Outra sugestão dele, que todo mundo contribuiu, né, foi a questão do financiamento público de festivais por tempo de existência, né, com recurso plurianual garantido, né? Festival acima de 5 anos tem recurso garantido por mais 2, um de 10 anos por mais 4 de 20 anos, e assim poder fazer, ter garantias de contratos plurianuais de patrocínio, mas que esses também ofereçam contrapartidas obrigatórias, como garantia de carga horária justa, fornecimento de banheiro digno, e aí ele citou com água e sabonete, papel higiênico, água, alimentação saudável, área de sombra para descanso, ambulância, montagem e desmontagem, garantia de transporte seguro para casa para os técnicos após o evento, etc. A Fabi diz que o governo deve promover o entendimento sobre o custo dos festivais com valores mínimos e profissões que não podem faltar nos eventos. Como é que o governo oferece 50 mil para a realização de um festival, né? E ele tem que tanto oferecer um recurso digno para que gestor do evento possa contratar todas as funções necessárias, como ter também esse entendimento
sobre a importância desses profissionais e o valor que eles custam. A Flávia também trouxe soluções maravilhosas, né? Partindo dessa questão dos editais e tendo isso como premissa, né, para o trabalho digno, né, que o governo precisa de criar editais para festivais de diversos portes. E outra sugestão importantíssima é criar políticas setoriais estruturantes para os festivais no Brasil, que falta, né, gente? A gente tem política de edital, mas você não tem política estruturante de festivais, de formação de plateia, de, né, específicas, e tudo isso que essa cadeia, que esses territórios criativos representam. Rever os limites para as áreas técnicas na Lei Rouanet, que é uma vergonha você não poder pagar melhor, né, os profissionais da técnica. E outra sugestão super importante, que é ver uma solução junto aos tribunais de conta, Ministério do Trabalho e da Cultura, para o estabelecimento de regras de limites, competências, editais, como pagar, como comprovar, como contratar, etc. Né? Pensando que a gente sempre esbarra na prestação de contas, né? Que às vezes, a Flávia estava falando, né, que para ela moldar a EVA precisa de leite, mas que quando mandou para o Tribunal de Contas, questionaram o leite que foi usado, mas nós entendemos o que nós precisamos, né? Então, a gente precisa criar um entendimento melhor do Tribunal de Contas para que a gente tenha segurança jurídica para poder contratar e pagar as pessoas e os produtos e os serviços que a gente precisa para poder realizar. Eu acho que era isso, me desculpem se eu me estendi, não marquei meu tempo, mas eu acho que era isso, eu queria saber se alguém gostaria de complementar. Hoje todo mundo falou nome e eu falei também. Não apresentei só as propostas de solução. Acho que está de boa. Me sinto contemplado. Então, tá bom. Cris e Fabi. Flávia, passo para a Luciana, né, que foi mediadora do GT sobre sindicatos. Por favor, Luciana, conta para a gente como é que foi. Apesar da discussão ter sido bem densa, vai ser rápido. Eu vou só me audiodescrever também. Eu sou mulher branca, uso óculos, 56 anos, cabelo grisalho, estou com uma camisa escura e o fundo está desfocado. Então, vamos lá. Comecei a conversa, estava apenas eu e o Randolfo Neto, de São Paulo, depois chegou o Werner, do Amapá. O problema central da nossa discussão não tem só a ver com eventos e festivais, é difícil também localizar essa questão dos sindicatos nesse tema, né? Mas o nosso problema central foi a utilização indiscriminada do MEI. Então, a gente discutiu a necessidade atual e do contrato temporário quando o contrato for efetivamente para uma pessoa física, né, um CPF, e que o MEI deve ser utilizado quando estiver caracterizado o serviço prestado por um CNPJ. A gente pensou na possibilidade, porque exatamente tem uma resistência grande das pessoas que se entendem que o MEI é mais fácil, mais viável, mais barato, porque desconta menos. Então, a gente pensou na possibilidade de haver duas opções para o trabalhador. A primeira delas seria de ter esse desconto de 11% do INSS a cada nota ou contrato emitido, como está na lei, como vem acontecendo. Mas uma segunda opção seria de fazer nos moldes do MEI, ou seja, recolher um valor fixo por mês, independente dele ter emitido nota ou não ter emitido nota. Nesse caso, a aposentadoria, como é um mês, seria de um salário mínimo, ou seja, teria a mesma regra. A gente pensou nessa alternativa.
né? E que o sistema digital do MEI, digitalizado do MEI, seja replicado também para a nota contratual e contrato temporário, para facilitar a emissão, e a gente acha que com isso pode ajudar a resolver essa resistência que as pessoas à nota contratual. Também a gente falou a questão do registro profissional, né, que de fato é importante que seja exigido esse registro profissional de cada trabalhador em sua área, que pode inicialmente ser conferido pelos sindicatos, mas que também existam centros de formação, de certificação profissional, essa valorização do profissional, pisos salariais que sejam respeitados, né, que os sindicatos possam orientar esses profissionais que já estão na lida há muitos anos, né, sobre a organização de classe, né, os direitos e os deveres, que possa orientar na possibilidade de ampliação da formação desse profissional, né, na formalização do trabalho e por aí vai. Então, o Werner diz que falta esse tipo de orientação para a contratação e formalização do trabalho no setor cultural no Amapá. A gente tem visto isso aqui em várias localidades que se sentem desamparadas, né, que precisaria realmente sei lá, ou do governo, ou, sei lá, do que, chegar junto para dar esse tipo de orientação, né? E o Randolph ficou de oferecer para a gente, por escrito, um acúmulo que ele tem já de reflexões, né, da onde vieram essas discussões todas que eu falei aqui, uma forma de contribuir para a elaboração desse documento final. Ali, ele disse que está em contato com você, e para passar esse documento que eu acho que vai ajudar muito enfim, nesse encaminhamento, né? É mais ou menos isso, gente. Se quiserem complementar, não sei se Randolfo, se der, querem falar alguma coisa? Não precisa? Não, não Então, precisa, não precisa, tá aqui. tá, joia. Retorno, então, para você, Alê. Tá com o mic fechado. Quando a gente acha que já discutiu tudo que podia ser discutido, né? Depois, no nosso 12º encontro, né? E sempre surgem propostas novas e maravilhosas. Vocês são todos incríveis, como disse, já estou com saudade, mas estou muito feliz de todos esses encontros. Vamos sistematizar todas essas propostas, já estamos sistematizando, e segunda-feira eu espero contar com a participação de todas, todos e todes vocês na construção do nosso documento final, né? Vamos ter a ajuda da Mobilis aí também para estar aprimorando esse documento, e é só o começo, né? Depois do documento pronto, nós vamos lutar por ele. Né, peço também que vocês entrem nas nossas redes. Quem não está ainda no grupão da ANT, nós temos grupos específicos, né, de cada região, de cada um desses setoriais e dos nossos GTs de estudo, que estão temporariamente paralisados agora, durante o fórum, para que a gente, né, centralize as nossas energias, mas depois do fórum a gente volta com força total para lutar para que essas políticas aconteçam. Queria agradecer mais uma vez nossos mediadores, nossos relatores, nossa intérprete de Libras, e Diane e Clarinha, nossas moderadoras aí das salas, e nossa equipe de comunicação também, e cada um de vocês que esteve em cada um desses encontros. Eu estou meio emocionada aqui, mas obrigada, gente. Queria pedir para todo mundo abrir a câmera para a gente fazer uma foto. Muito obrigada, gente. Abram suas câmeras, microfones. Ai, foi muito bom. Olha o Ener aí, que eu não tinha visto hoje.
Érica. Ô, gente, quanta gente boa. Vamos abrir essas câmeras aí para fazer as fotos. Falei errado o nome dele, né? Wenner. Eu falei Wenner. Eu não... É o Wenner. Wenner. Agora foi certo. Né, o S também voltou. Nosso norte está voltando. No Sem o meu norte, nós não caso, somos ninguém. no meu caso é muito trabalho, porque eu tô agora num processo de inscrição de artistas para a Expofeira Agropecuária e nós estamos representando em torno de 68 artistas aqui. Que maravilha. Pois Peraí, gente, é, não saiam daí. Continuem falando. Tá bom. Eu queria falar uma coisa. Eu passei um período muito depressivo e encontrar vocês foi muito legal. E nesse particular encontrar o Rafael, que foi só eu e ele, foi tão mágico, porque foi ele a pessoa que conversou comigo na época da Casa do Quadrenal. Então, assim, fez um bem tão bom que eu agradeci imensamente o WhatsApp agora para ele. E quero dizer aqui de público que ele realmente é um garoto muito legal, muito lindo, me fez muito bem. Eu conversei, foi muito bom encontrá-las, e foi muito bom. E, em particular, ele também, né? Valeu, muito obrigado mesmo. Quando eu ficar bem bom do coração, eu vou agradecer pessoalmente, vou aí no Brasil falar com vocês. Aí no Brasil. Opa! Saúde! Maravilhoso, É Écio. isso, Vai ficar bom gente. Mais Obrigado, uma Écio. vez, obrigada. E até segunda. Até até. segunda, Obrigada, gente. gente. Bravo. Obrigado. Até segunda. Tchau, Tchau. boa semana. Beijo.